Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja... Eu esqueci de colocar o microfone perto. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão? Tudo bem? Por aqui, com a graça de Deus, está tudo muito bem mesmo. Claro, tivemos aí um problema sério que foram os últimos 2 dias, né? Os últimos 2 dias foram complicados porque deu uma esquentada, a gente passou dos 25 graus, vocês acreditam nisso? Passamos dos 25 graus, mas agora já voltou a esfriar. E disse o padre reitor aqui do seminário onde eu trabalho, que ele é argentino, né? Ele disse que os pais dele estão contando que tem uma frente fria na Argentina agora, que é, assim, uma das maiores frentes frias da história, não sei o que mais. Aí eu falei pra ele, padre, assim, por curiosidade, né? Eu falei assim, meio disfarçando a minha expectativa e a minha alegria. Eu falei, padre, assim, por curiosidade, né? Assim, quem sabe... essas frentes frias da Argentina, elas geralmente descem para o Brasil, ou elas, né, descem aqui para o nosso estado, no caso, né, ou elas geralmente vão em outra direção. Como é que funciona? Né? Aí ele falou, não, desce. Aí foi difícil não manifestar a minha alegria. Mas sabem que eu fico um pouco preocupado também com essa questão do frio, né? Porque ainda que o frio seja uma coisa maravilhosa no sentido de que, bem, é muito mais confortável estar com frio, né, do que estar com calor, e no geral, para se viver assim de modo geral é muito melhor, me preocupa os moradores de rua, né? Aqui na minha diocese não tem... Ó a tempestade. Aqui na minha diocese não tem muito pouco, porque somos assim hiper interior, né, do Rio Grande do Sul. Mas, por exemplo, Porto Alegre, essas cidades maiores, tem mendigo, né? E eles sofrem muito no frio. Muitos, inclusive, morrem, né? Então, ainda que o frio seja muito mais agradável, temos que sempre rezar por essas pessoas. Rezar por essas pessoas, para que eles encontrem abrigo, para que não adoeçam, para que possam também imitar de alguma forma os padecimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Encontrar no seu sofrimento uma imitação, né? Encontrar essa imitação de Cristo no próprio sofrimento, para que, bem, se é necessário sofrer por algum motivo, que esse sofrimento nunca seja desperdiçado, né? Mas que seja adubo para a vida eterna. Eu me lembro de um senhor, eu estava com os Anjos da Madrugada em Novo Hamburgo uma vez, e tinha um senhor que estava deitado já há dias, né, num colchonete, estava morrendo já, né? E, enfim, eu não vou entrar em detalhes, não tem porquê, mas a gente teve uma longa conversa, ele dizendo que Deus havia esquecido dele, que ninguém se importava com ele, que ele ia morrer sozinho e tal, porque ele estava se recusando a ir para o hospital e estava com uma tuberculose muito forte, e tava realmente nas últimas, já não conseguia se mexer direito. E eu falei para ele de Deus, não sei o que, e... Enfim, eu não ouvi, mas uma moça que estava acompanhando a gente ali, ela ficou um pouco mais com ele depois que eu saí, e disse que ele começou a falar do menino Jesus de Praga. Então você vê, né? Você fala para uma pessoa de como ela pode encontrar Cristo no sofrimento e lembra ela do amor de Cristo, e muitas vezes não precisa de mais nada. Porque a grande verdade é que nós somos absolutamente impotentes para tudo, né? Absolutamente impotentes, né? Quem toca as pessoas, quem ama as pessoas, quem converte as pessoas, é tudo Jesus. É tudo Jesus. Tudo Jesus e Maria. É maravilhoso. Ser católico é um privilégio tremendo, porque você é confrontado com a sua própria onipotência a cada instante, mas você também é confrontado com a infinita misericórdia de Deus, que quer agir
na nossa impotência, né? Que quer amar os outros por meio das nossas misérias, dos nossos limites, né? Que quer nos mostrar que nós precisamos dele para tudo e que quando nós admitimos isso, e quando nós nos entregamos a isso, ele age e ele faz... Ele age antes também, né? Mas é onde ele mais age, onde a sua ação se torna mais nítida, mais visível, mais amorosa. Depois que esgota-se a nossa capacidade. Isso é uma coisa linda. Mas como é que eu entrei nesse assunto? Ah, sim. Então, e é isso, né? Quinta-feira que vem, Corpus Christi, procissões. Vamos ver se essa chuva vai parar, porque como vocês ouviram os trovões, hoje voltamos uma forte chuva aqui, tempestades, raios, ventos. Vamos ver como é que acontece nos próximos episódios, né? Quais são? Espero que não voltem a encher as cidades. Vamos rezar por isso. Mas olha, eu queria comentar com vocês uma coisa muito importante, né? Primeiro, a aula que seria ontem não será ontem e não será hoje, será amanhã, né? E amanhã, no caso, é o dia que sai o episódio, sexta-feira, às 19h30. Vamos conversar sobre os remédios para inveja. Então, se você não é apoiador nosso ainda está em tempo de apoiar com qualquer valor a partir de R$1, tá? A partir de R$1 você pode se tornar um apoiador a partir do Apoia-se, http://apoia.se/Morier. E a partir de R$1 você tem acesso a todas as aulas que eu já dei e pode acompanhar as aulas ao vivo, fazer perguntas, todas essas coisas. Além disso, também tem acesso ao nosso grupo no Telegram, a Escolinha dos Moribundos, em que nós podemos conversar, tirar dúvidas, trocar experiências ou o que mais for. E também lá eu compartilho gravações de palestras, de leituras e coisas assim, eventualmente. Mas o que eu queria conversar com vocês também é que hoje me deram uma ideia que eu achei bastante adequada, que é qual? Vocês poderem me escrever com perguntas mais longas do que o Instagram permite por e-mail. E vocês fazendo isso, né, não garanto que eu vá responder todas, porque muitas vezes é realmente impossível, mas eu posso escolher até responder algumas aqui no Morier. Uma por episódio, dependendo do volume, ou fazer um episódio mensal só respondendo as questões de vocês. Eu gostaria muito, né, de ler as mensagens de vocês ao vivo, não dizendo o nome, se assim vocês preferirem, e tratar dos problemas de vocês ao vivo, porque a gente não percebe, mas os nossos problemas muitas vezes são problemas dos outros também. Os nossos problemas podem ser de grande valia para os outros, até porque os outros percebem muitas vezes que não estão sozinhos quando nós expomos as nossas angústias, quando nós expomos as nossas dúvidas, né? Então assim, na descrição do áudio e na descrição do vídeo tem um e-mail, é amores.morier@gmail, tá? Esse e-mail é o e-mail do nosso Pix, do Pix aqui do Morier, né? Também dá para fazer os apoios do Morier mensais por lá, se vocês preferirem, tá? Mas vocês podem escrever para esse e-mail, tá? Escrevam com as dúvidas de vocês, escrevam falando o que vocês quiserem, tá? E aí eu vou lendo e vou ver como é que eu vou inserir isso nos episódios, mas eu prometo que irei inserir, porque eu gostei muito dessa ideia, tá bom? Então, rasguem os corações e a gente conversa por lá. Bem, isto dito, vamos então para o corpo do episódio de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Bernadette Soubirous, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Carlo Acutis, rogai por nós, porque hoje saiu a notícia
de que o milagre dele foi aprovado e ele será canonizado. Olha só. Bem, no episódio da semana passada, eu disse que não ia fazer um episódio sobre a caridade, porque eu já tinha tratado sobre a caridade em algum episódio, e eu ia, inclusive, colocar o link na descrição. A questão é, primeiro, eu não achei o episódio. Eu sei que tem um episódio que eu falo da caridade, mas eu não achei. Eu não achei, tá? E segundo, eu me lembrei que neste episódio que eu falo da caridade, eu não trato dela especificamente enquanto uma virtude teologal. Eu trato dela de forma mais geral, e se eu não me engano nem era o tema mesmo do episódio. Tá? Então, por isso, portanto, eu vou tratar da caridade no episódio de hoje. E vamos fazer da mesma forma que fizemos com as outras virtudes, que é a partir do livro Teologia da Perfeição Cristã. Eu vou lendo e eu vou comentar com vocês o texto, explicar e tudo mais. Por que isso? Porque, como eu já disse de uma outra vez, quando a gente estava fazendo a mesma coisa com relação a crisma, né? Isso aqui é a nata da descrição teológica com relação às virtudes, com relação à vida espiritual e essas coisas. Então, assim, não tem por que eu tentar reinventar a roda. Eu leio, explico e comento, e está mais do que suficiente. Não tem por que eu reescrever, refazer uma coisa que está pronta. Tá? Bem, então, antes da gente entrar no texto, eu queria lembrar para vocês, né, que a caridade, quando a gente está falando, não se trata de filantropia. Filantropia é fazer as coisas para os outros, é as famosas obras de caridade do mundo. É dar comida para o mendigo, dar remédio para o pobre, para o doente. Essas coisas são as obras de misericórdia feitas sem a intenção do amor a Deus. Isso é filantropia e isso é o sentido que se dá para a caridade. Aquelas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, aparentemente sem um ganho imediato daquilo. Tá? Agora, caridade no sentido cristão não é isso. Tá? Caridade no sentido cristão é não só um tipo de amor, tá? Que tem aquelas 3 divisões clássicas que está todo mundo cansado de ouvir já do amor, que é eros, ágape e caritas. Né? Então, caridade seria este último tipo de amor. Né? Mas caridade também, quando a gente fala da caridade enquanto virtude teologal, nós estamos falando do próprio amor de Deus. Tá? É o amor de Deus que ama através de nós e que por uma série de mecanismos sobrenaturais nos capacita a participar deste amor de modo que Ele ama através de nós. E é por meio dessa caridade ardente, que é o amor e a essência própria de Deus, nós vamos sendo transformados e divinizados. Tá? O amor é a essência da vida espiritual, mas é este amor de caridade, este amor que é fogo, este amor que é o próprio Deus, que não é o modo humano de amar, mas é o modo divino, que vai nos transformando como o ferro no fogo, que vai ganhando as propriedades do calor sem deixar de ser ferro. Assim nós vamos adquirindo características divinas por essa infusão cada vez maior, assim espero, da caridade em nós, na medida que nós retribuímos a caridade de Deus, que nós cooperamos com ela, que nós correspondemos a ela, e isso vai nos transformando. Tá? A caridade, repito, é o núcleo da vida espiritual, é a caridade. Tá? Por uma série de questões que nós vamos inclusive ver aqui neste capítulo. Tá? Então vamos lá. Tratando da caridade em si mesma, ou seja, a caridade enquanto caridade, né, Santo Tomás diz que ela é uma amizade entre Deus e o homem. Como toda amizade, importa necessariamente uma mútua benevolência baseada na comunicação de bens. Por isso, a caridade pressupõe necessariamente a graça, que nos torna filhos de Deus e herdeiros da glória. Então vejam, uma amizade entre Deus e o homem. Lembrem do que Jesus diz, já não vos chamo mais servos, mas vos chamo meus amigos. Isso se dá devido à caridade. Tá?
que é uma mútua benevolência, ou seja, é um tipo de amor, um amor de benevolência, um amor que busca o bem do outro, e é baseado na comunicação de bens. Essa comunicação de bens qual que é? No nosso caso, a comunicação é a graça, que é a própria vida divina. Tá? Por que a caridade pressupõe... por que a graça nos torna filhos de Deus e herdeiros da glória? Porque lembrem do que eu falei, por exemplo, na homilia do domingo passado, de Pentecostes. Somos partes do corpo místico. Né? E por meio da caridade e da graça, nós nos unimos a Cristo e nos tornamos membros vivos de Cristo. Então nós somos filhos de Deus no Filho. Nós não somos filhos de Deus de modo independente. Não, nós nos tornamos filhos de Deus porque Cristo é filho de Deus e nós pertencemos a Cristo. Por isso, filhos adotivos, filhos no Filho. Nós participamos da filiação de Jesus Cristo. E herdeiros da glória, por quê? Porque, bem, na medida em que eu estou em estado de graça, ou seja, na medida em que eu estou em posse dessa vida divina dentro de mim, e eu estou intimamente vivo em Cristo, que está em mim, e sou filho de Deus no Filho, que é o próprio Cristo, então eu participo também do próprio direito que Jesus Cristo tem à glória do céu, por ser filho de Deus. Notem que é tudo em Cristo, com Cristo, por Cristo. A nossa relação com Deus, a nossa santificação está toda baseada na nossa participação íntima e estreita na vida e nos mistérios de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? E é claro, lembrando, todas essas graças chegam até nós como pela mediação da Virgem Maria. Tá? Então aqui segue o texto. O homem, que por natureza não passa de servo do Criador, transforma-se, pela graça e a caridade, em filho e amigo de Deus. E, se já a servidão enobrece-o tanto, pois servir a Deus é reinar, bem, isso é fácil da gente entender pensando que muitas vezes nós somos enobrecidos por aqueles que nós servimos. Né? Uma coisa é uma pessoa que é funcionário do barbeiro, outra coisa é um funcionário de um prostíbulo, outra coisa é o secretário do Papa. Né? Nós somos enobrecidos por aqueles a quem nós servimos. Então servir a Deus já é algo que enobrece o homem. Né? Mas, se já a servidão enobrece o tanto, pois servir a Deus é reinar, quem poderá medir a altura a que nos eleva a caridade de Deus, que, como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, que foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A ti, que deverias permanecer servo, Deus admite como amigo. Que incompreensível dignidade do cristão. Por que ele cita o Espírito Santo aqui? Porque é por meio da ação do Espírito Santo que a Santíssima Trindade inteira vem morar na nossa alma pelo mistério da inabitação trinitária quando estamos em graça. E é deste próprio mistério da inabitação trinitária que emana a virtude teologal da caridade. Tá? A caridade ela é indissociável da presença real e vivíssima de Deus em nós. Nós temos caridade porque somos templos de Deus. E somos templo de Deus porque temos em nós a caridade que é o próprio Deus. Tá? Claro, a gente pode fazer distinções da caridade enquanto virtude, da caridade enquanto não sei o quê, tá, mas isso não interessa. Isso são distinções teológicas que eu deixo aí aos doutores e aos acadêmicos. Tá? Eu não sou doutor, eu não sou acadêmico, e o que eu quero é que vocês entendam de alguma forma o mistério, tá? O mistério espiritual e como isso impacta a relação de vocês com Deus. Essas mega hiper blaster distinçõezinhas minuciosas a fins de precisão teológica eu deixo para os estudos de teologia e para se vocês quiserem estudar, vocês pegam ali São Tomás e vão ler a respeito, ótimo. Mas não tem por que ficar fazendo essas distinçõezinhas aqui agora.
Não é isso que me interessa. Seguindo. A caridade é uma realidade criada. Vejam, aqui ele já está falando da caridade não enquanto o próprio amor de Deus, mas nessa medida em que ela está em nós. São essas distinçõezinhas que eu falei. A caridade é o próprio amor de Deus, mas na medida em que ela está em nós, ela não é o amor de Deus total, mas é a medida que nos cabe enquanto está agindo em nós, diz o Rodrigo, fazendo as distinções que não queria ter que fazer porque está escrito aqui. Mas de modo superficial é isso. Então, é a caridade enquanto virtude. Então, a caridade é uma realidade criada, um hábito sobrenatural infundido por Deus na alma, como todas as virtudes teologais. Um hábito, como que é algo que ao ser adquirido torna-se algo como uma segunda natureza, sobrenatural, porque vem de Deus, está acima da natureza, infundido por Deus na alma, porque as virtudes infusas. Ela pode ser definida como uma virtude teologal infundida por Deus na vontade. Lembrem, fé na inteligência, esperança e caridade na vontade. Uma virtude teologal infundida por Deus na vontade, pela qual amamos a Deus por si mesmo sobre todas as coisas, e a nós mesmos e ao próximo por Deus. Tá? Aí que está. Caridade é uma participação no amor divino. Tá? Ela existe em nós, ela é uma virtude, mas ela é uma participação no amor divino, no amor que Deus tem por si mesmo. Porque a ideia é essa. A ideia é que nós abandonemos o modo humano de fazer as coisas, o modo humano de amar. Que nós olhemos para as coisas com o olho de Deus, os olhos de Deus, o que está aí faz parte da virtude da fé, e que nós nos relacionemos com as coisas criadas como Deus as vê. E com o amor, tomando por base das nossas ações, este mesmo amor que Deus tem pelas coisas. Então é o que está escrito aqui. Amamos a Deus por si mesmo, ou seja, amamos a Deus como Ele se ama, e amamos a nós mesmos e ao próximo. Por quê? Porque amamos Deus. E participando deste amor de Deus, nós amamos as outras coisas da mesma forma, pelo mesmo motivo e do mesmo jeito que Deus as ama, mas, é claro, de um modo possível a nós que somos humanos, que vamos sendo transformados por essa ação da graça em nós. Tá? Eu sei que parece confuso, e é um pouco, porque teologia tem essas coisas. A gente está tratando... Eu acabei de dar uma aula sobre a Santíssima Trindade hoje para os piás aqui. Teologia tem essa dificuldade, que é o quê? Nós estamos tratando de realidades profundamente misteriosas, profundamente sutis, em que as coisas se confundem de alguma forma, porque Deus é simples, em Deus não há divisão. Mas Deus age em nós, e nós não somos simples, nós somos complexos, nós temos partes. Então nós acabamos tendo que imputar a uma coisa que é simples, Deus, partes, e aí as coisas começam a ficar um pouco se sobrepondo. E aí que a gente entra naquelas distinçõezinhas minuciosas que eu falei que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer por isso, porque elas acabam gerando mais confusão do que outra coisa. Mais confusão do que devoção, do que ardor, do que amor. Tá? Então tenham isso em mente. A caridade, ela em nós é uma virtude, mas essa virtude no fundo mede simplesmente o quanto nós fomos divinizados e o quanto nós participamos do amor de Deus, que é a própria caridade. Tá? Que a caridade aí não virtude, mas o amor perfeito de caridade. Ele segue. O objeto material sobre o qual reina a caridade é Deus, e depois nós e todas as criaturas. Ou seja, o objeto material é sobre o que cai materialmente a caridade. O que ela ama de fato? Primeiro Deus, depois, por amor a Deus, as outras coisas. O objeto formal, ou seja, aquilo que dá forma à coisa, que faz ela ser o que ela é o próprio Deus como sumo bem, ou seja, a bondade incriada de Deus em si mesma, a essência divina. É aí que eu estou falando. O que dá forma à caridade enquanto virtude é a própria essência de Deus em nós. O objeto formal, que é um outro objeto formal, é o motivo pelo qual é Deus como amigo, é o Deus sumo bem que nós amamos, que nós conhecemos quando rezamos, que nós conhecemos em oração e que está vivo no nosso coração. Tá?
A caridade, como hábito infuso, reside na vontade, já que se trata de um movimento de amor para o sumo bem. Beleza. Ele segue. A caridade é uma virtude especificamente una. Né? Porque, ainda que o seu objeto material recaia sobre coisas tão variadas como Deus, nós e o próximo, o motivo do amor é único. É a divina bondade em si mesma, enquanto comunicada a nós e ao próximo. Ou seja, caridade é uma virtude profundamente única. Porque, no fundo, mesmo quando eu amo ao meu próximo por caridade cristã, eu estou ainda fazendo atos de amor a Deus naquilo. Porque como Deus ama as coisas? Deus ama as coisas na medida em que ele se vê nas coisas, em que ele vê as próprias perfeições ali refletidas de modo ordenado. Vocês entendem? Claro, isso deixando de lado o amor de misericórdia de Deus que vai encontrar o pecador e tudo mais, falando de uma forma mais absoluta aqui. Da onde se segue que, quando amamos a nós mesmos ou ao próximo por algum motivo distinto da vontade de Deus, nós não fazemos um ato de caridade, mas de amor natural, filantropia, etc., ou até de puro egoísmo. Quantos atos parecem heróica caridade, mas estão muito longe de sê-lo? O heroísmo puramente humano nada vale na ordem sobrenatural. É como uma moeda falsa, que não circula nos bancos do céu. Isto é muito importante, e disso trata Santo Agostinho. Se você faz uma coisa maravilhosa, você salva o mundo da doença e da guerra, mas você faz isso sem ser por amor a Deus, sem ter um fim sobrenatural naquilo, não vale nada. Tá? Isso não te dá mérito, isso não agrada a Deus, nada. Tanto que, se, por exemplo, vocês peguem o livro, né, do Senhor do Mundo e peguem, por exemplo, os textos do Fulton Sheen sobre o anticristo e outras coisas assim, a ideia qual que é? O anticristo vai fazer coisas aparentemente muito boas. A fome, a paz, curar doenças, ajudar as pessoas, mas nada disso será por amor a Deus. Ao contrário, será para criar um culto do homem, um culto ateu, do homem que ama a si mesmo sobre todas as coisas, do homem que quer recriar o mundo à sua imagem e semelhança. E isso em nada agradará a Deus. Nada agradará a Deus. Tá? Então não se esqueçam disso. A coisa mais importante é fazer tudo por amor a Deus. A coisa mais importante não é ter sucesso, não é conseguir fazer as coisas, não é ser famoso, não é ter dinheiro, não é ter segurança, não é ter paz de espírito. Nada de não é ser feliz. Não. É fazer tudo por amor a Deus. Porque eu acordo? Deus. Porque eu levanto? Deus. Porque eu rezo? Deus. Porque eu como? Deus. Porque eu gravo este podcast? Deus. Porque eu gravo a homilia? Deus. Porque eu levanto da minha cadeira? Deus. Deus, 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 Deus. É só isso que importa, mais nada. As outras coisas somente importam na medida que me aproximam ou me afastam dele. É isso. Mais nada. Tá? Não adianta nada, não tem valor nenhum uma boa obra feita se não for feita por amor a Deus. Não serve de nada. É pó, é lixo. Tá? Isso é um dos motivos pelos quais na Sagrada Escritura a gente tem uma passagem clássica, que agora não me lembro se está em Eclesiastes ou no Livro da Sabedoria, que diz que as boas obras dos homens são como panos sujos. Tá? Seguimos. A caridade é a mais excelente das virtudes, não somente por sua própria bondade intrínseca, mas também porque, sem ela,
nenhuma outra virtude pode ser perfeita, uma vez que ela é a forma das virtudes. O que isso quer dizer? Primeiro, quer dizer aquilo que eu disse antes. Né? Sem ela, nenhuma outra virtude pode ser perfeita. Nenhum outro ato de virtude pode ser verdadeiramente agradável a Deus se ele não tem em si, né, ao menos o aroma da caridade. Não dá. Tá? O que dá sentido às outras virtudes, o que as une num todo coeso do organismo sobrenatural é a caridade. Sem caridade não vai. E ela também é a mais excelente das virtudes porque, por si mesma, é a que mais nos une a Deus. Se você pegar uma lista de todas as virtudes e você ver qual delas vai te aproximar mais de Deus, é a caridade, é o amor. É o amor, gente. Não tem escapatória, tudo começa e termina no amor a Deus. O primeiro mandamento é o mais importante por isso. Ele encompassa todos os outros. A única coisa que importa na nossa vida é amar a Deus sobre todas as coisas. A única. Não tem outra coisa que importa. Todas as outras coisas estão contidas aí. Tá? O amor a Deus. Diz ele, já explicamos anteriormente em que sentido a caridade é a forma das virtudes. Sua excelência intrínseca provém do fato de ser ela a virtude que mais nos une a Deus, já que repousa nele, tal como é em si mesmo, somente por sua bondade divina. Ou seja, uma pessoa que está amando a Deus, com o próprio amor de Deus, pela virtude da caridade, ela ama a Deus simplesmente porque Ele é Deus, por mais nada. Não tem um outro motivo. Não é porque Deus vai te dar alguma coisa, não é porque você vai conseguir algo de Deus, não é para ir para o céu, não é para nada. Santa Teresinha dizia, né, que ela queria amar a Deus, né, nem que fosse no inferno. Se fosse possível amar a Deus no inferno, ela iria para lá porque o amor dela, de alguma forma, seria mais puro, porque ela estaria amando a Deus num lugar de sofrimento e dor. Né? Claro, isso que ela disse é uma loucura de amor, né? Não tem nenhum sentido, mas dá pra gente entender que é um sinal de caridade. Ela que amava a Deus pura e simplesmente porque Ele era Deus. Ela não precisava receber nada de Deus para amá-lo. Bastava que Ele fosse Ele e ela fosse ela, para que ela o amasse com todo o seu coração. É um bom exame de consciência, inclusive, que a gente se pergunte por que nós amamos a Deus. Por quê? Por quê? Hein? Façam essa pergunta para si mesmos. Vejam qual é a resposta que vocês encontram. Não a resposta que vocês dão para si mesmos, porque isso geralmente é mentira. A resposta que vocês encontram de verdade no coração de vocês. As únicas virtudes que poderiam questionar a primazia da caridade são as outras duas teologais, a fé e a esperança. Mas a caridade supera-as muito, porque a fé, que é um conhecimento intelectual, limita e diminui Deus ao trazer a sua divina grandeza aos limites da pequenez do nosso entendimento. Olha que legal. A fé, como ela está no intelecto e ela age por meio do entendimento, então, quando eu faço atos de fé, eu de alguma forma estou diminuindo Deus, porque eu só posso fazer fé diante das coisas que Deus me revelou. Eu só posso fazer atos de fé diante das coisas que Deus me conta. A fé presume uma redução de Deus às minhas capacidades. Mesmo quando o meu ato de fé diz eu não entendo, mas eu creio, eu estou crendo no quê? Em algo que me foi dito. E esse algo que foi dito de Deus sempre é, de algum modo, uma diminuição. Tá? Porque Deus é muito mais profundo, muito mais bonito e muito mais estranho e muito mais maravilhoso do que a gente é capaz sequer de começar a compreender. Quanto mais ainda do que a gente é capaz de expressar nas nossas vãs palavras. Porque a fé, que é um conhecimento intelectual, limita e diminui Deus ao trazer sua divina grandeza aos limites da pequenez do nosso entendimento, enquanto que, pela caridade, a vontade sai de si mesma
e repousa em Deus em toda a sua infinita grandeza. Ademais, o conhecimento da fé é obscuro. Lembrem-se daquilo que eu sempre cito, do prefácio da Missa dos Fiéis Defuntos. Nós que caminhamos na penumbra da fé. A fé sempre é um conhecimento imperfeito, é um conhecimento escuro. Ademais, o conhecimento da fé é obscuro, enquanto que pela caridade amamos a Deus tal como Ele é em si mesmo. Agora, percebam que coisa maravilhosa. Quando a gente está falando da caridade, se a gente ama a Deus tal como Ele é em si mesmo, a gente está dizendo que pela caridade nós podemos tocar nesta vida ainda a própria essência de Deus como Ele é. Esse mesmo Deus, esse Deus escondido, esse Deus que é um fogo que devora, esse Deus que morreu por nós na cruz, esse Deus que é misterioso, estranho, profundo, bonito, esse Deus, nós podemos tocá-lo em sua essência, naquilo que ele verdadeiramente é. Nós podemos tocá-lo com a caridade, com o nosso amor. O nosso amor nos permite tocar a essência real de Deus, sem diminuí-la. Pensem sobre isso. Quando você está em graça com a habitação trinitária, este Deus, que é uma loucura, está vivo dentro de ti e você pode tocá-lo na sua alma. É como se a alma de Deus estivesse em contato com a sua alma. Como se a sua alma estivesse na alma de Deus. Vocês conseguem começar a conceber isso? Ademais, o conhecimento da fé é obscuro, enquanto que, pela caridade, amamos a Deus tal como Ele é em si mesmo. Quanto à esperança, é um desejo da divina bondade, cuja posse real quem nos dá é a caridade. Imperfeitamente nesta vida e perfeitissimamente na outra. Porque ainda que nós possamos tocar a Deus verdadeiramente nesta vida por meio da caridade, nós sempre estaremos de alguma forma limitados pela nossa natureza humana. Agora, na outra vida, depois da morte e ainda mais depois da ressurreição, aí nós, caso sejamos salvos, estaremos diante de Deus face a face, totalmente mergulhados nele, sem mais espelhos, sem mais barreiras, mas vendo-o como eu sou visto. A excelência e a superioridade da caridade sobre as outras duas virtudes teologais, e por conseguinte com maior razão sobre todas as demais, é um dado da fé que pertence ao depósito da revelação. Disse expressamente o apóstolo São Paulo: atualmente permanecem estas três, a fé, a esperança, o amor, mas o maior deles é o amor. Isso está na 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É a mesma parte em que São Paulo diz que a caridade permanece para sempre. Precisamente como nós conversamos no último episódio, porque a esperança acaba no céu, porque você não tem mais o que esperar, você já alcançou aquilo. E a fé, você não precisa mais da fé no céu, porque você não está mais tendo que acreditar, você está vendo. Segue aqui o texto. Pelo ato próprio da caridade, a vontade sai de si mesma para repousar em Deus tal como Ele é em si mesmo. Essa profundíssima doutrina de Santo Tomás, completada com o que disse no início desse mesmo artigo, dá-nos a chave para a solução da tão debatida questão sobre se o entendimento é superior à vontade ou ao contrário. Não há dúvida que, em si mesma, a vontade é inferior ao entendimento, porque a vontade é potência cega e não pode produzir o seu ato se o entendimento, que é luz, não põe diante dela o objeto apetecível. Tá? Isso aqui já é uma questão mais filosófica. E vejam, se o objeto da vontade é o bem, ou seja, sempre que eu quero uma coisa, simplificando, eu quero uma coisa, eu preciso querer algo. Este algo eu quero porque, de alguma forma, seja uma forma real ou falsa, ou seja uma forma
certa de pensar ou má de pensar, eu quero algo porque ele me parece bem. Agora, se esse algo me parece bem, eu tenho que saber que ele existe. E eu só sei que ele existe por meio da minha inteligência. Por isso que, em si mesma, a vontade é inferior ao entendimento. Porque ela depende. Eu não tenho como querer algo que eu não sei que existe. Tá? Eu não tenho como querer algo que a minha inteligência não me mostra. Nem que seja me mostrar a ausência. Né? Tem gente que fala, saudade do que eu nunca vivi. Bem, você tem esse desejo do algo que você nunca viveu. Mesmo sem conhecê-lo, por quê? Porque a sua inteligência te aponta o que aquilo poderia ser, e isso já é um bem a ser desejado. Tá? Então, logo, o entendimento antecede, ou seja, vem antes, e guia a vontade, que sem ele nada poderia amar, porque ninguém ama o que não conhece. Tá claro, né? Mas a operação do entendimento é completamente distinta da vontade. Com efeito, é o que nós vimos agora com relação à fé ali, que a gente falou que a fé diminui Deus, ele vai explicar. O entendimento atrai a si as coisas, absorvendo-as, por assim dizer, em seu próprio molde intelectual. Porque sempre que eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu estou entendendo aquilo segundo as minhas próprias capacidades, não é? Então, o entendimento atrai a si as coisas, absorvendo-as em seu próprio molde intelectual. Por isso, quando conhece os seres que lhes são inferiores, por exemplo, as coisas materiais, enobrece-os e dignifica-os, fazendo-os ascender à ordem intelectual. Mas, quando conhece os seres superiores, Deus, os anjos, as verdades sobrenaturais, limita-os e empequenece-os, obrigando-os a entrar nos seus moldes intelectuais inferiores. Isso fica claro? Uma boa forma da gente pensar sobre isso é da seguinte forma. Usando os símbolos como exemplo, né, de como o nosso entendimento enobrece as coisas. Né? O Sol é só o Sol. O Sol é só uma bola de fogo no céu, longe pra caramba. Não tem nada, não é nada. É uma coisa física, matéria. Agora, por meio do meu entendimento, o Sol se torna um símbolo do Cristo que ressuscita. Por meio do meu entendimento, o Sol se torna uma imagem da vida. Por meio do meu entendimento, o Sol é enobrecido. Ele ganha coisas que sozinho ele não tem. Tá? Por quê? Porque ele é algo inferior a mim, na ordem do ser, mas na hora que eu o coloco na minha inteligência, ele vem para o meu nível, porque eu vou moldá-lo ao meu nível de ser, por assim dizer. Eu vou elevá-lo à ordem intelectual, da qual ele está fora por si mesmo, porque ele não tem uma alma racional. Agora, as coisas de Deus, as coisas superiores a mim, na medida em que eu as entendo, ao invés de elevá-las à ordem racional, eu estou tirando-as da ordem sobrenatural, e colocando-as na ordem intelectual, natural, humana. Então sempre há uma perda. É igual a tradução de uma poesia. Você sempre perde alguma coisa. Tá? Por exemplo, hoje mesmo eu estava explicando para os guris sobre a Santíssima Trindade. É extremamente difícil explicar. Por quê? Porque para começar, Deus é eterno. Deus não tem tempo. Mas sempre que a gente vai falar das três pessoas da Santíssima Trindade, não tem como você explicar as três pessoas sem usar conceitos que remetem ao tempo. E aí? Entendeu? O que é isso? É a limitação do entendimento diminuindo a coisa entendida para que eu possa compreendê-la dentro das limitações da minha compreensão. A gente não consegue nem imaginar o que é uma existência sem tempo. Um eterno presente no qual todas as coisas se entregam ao mesmo tempo. A gente não consegue nem conceber isso. É algo puramente abstrato. Entendem? Por isso que é tão importante que a gente nunca perca a dimensão do mistério. Isso é uma coisa que me dói muito na liturgia atual e na forma como muitos padres, inclusive intelectuais e coisas assim, tratam a Santíssima Eucaristia e tratam a fé.
Porque o problema qual que é? O problema é a gente estudar muito e a gente perder a dimensão de que nós não sabemos de nada, que Deus é muito mais estranho do que nós imaginamos e que a gente não conhece Deus profundamente, a gente conhece algumas coisas de Deus, né? A gente conhece o que Ele nos contou, mas isso não o esgota, e que assim, há sempre uma camada de mistério sobre todas as coisas, uma camada do profundo e belo desconhecido, na qual nós mergulhamos a cada oração, na qual nós nos envolvemos em cada oração e que se entrega a nós. Que nós temos que buscar e amar e nos entregar, não para dominá-lo, não, mas para deixar-nos submergir nele, para que ele nos envolva e que essa camada de mistério divino recaia sobre todas as nossas ações, sobre todas as coisas que nós conhecemos, fazemos, somos, agimos. Porque absorvidos por esse mistério da vida divina, todas as coisas ganham uma nova camada de significado. Na hora que eu gravo um podcast por amor a Deus, isso se torna algo misterioso também. Porque, de alguma forma muito rudimentar, eu estou inserindo algo absolutamente banal na ordem do mistério de Deus. E a minha banalidade toma parte de uma coisa suprema e bela, uma parte que eu não conheço, uma parte misteriosa, uma parte que Deus vai usar isso de formas que eu nunca vou saber quais são. E a graça de se entregar nas mãos de Deus por amor e com confiança é essa. A gente nunca sabe o que está acontecendo, mas é sempre bom e sempre bonito e sempre tem mais da onde aquilo saiu. E na hora que a gente tira o mistério, na hora que tudo vira uma liturgia seca, na hora que a gente tira o amor, na hora que tudo vira um tratado de teologia, ferrou. Porque aí eu não estou mais lidando com as coisas no plano do sobrenatural, no nível do sobrenatural e misterioso amor de Deus. Não, eu estou lidando com as coisas ao nível da minha compreensão. E se eu compreendi, já não é mais Deus. Entendeu? Se eu compreendi, já não é mais Deus. Bem, seguimos. Por isso, quando conhece os seres que lhes são inferiores, enobrece-os e dignifica-os, fazendo-os ascender à ordem intelectual. Mas quando conhece os seres superiores, limita-os e empequenece-os, obrigando-os a entrar em seus moldes intelectuais inferiores. Com a vontade ocorre exatamente o contrário. Vejam que interessante. Em virtude do ato do amor, a vontade sai de si mesma para repousar no objeto amado como ele é em si. Assim, se amamos os seres que nos são inferiores, nós nos reduzimos e nos degradamos, pois nos rebaixamos ao nível inferior destes. Mas se nós amamos os seres superiores, nós somos engrandecidos e sublimados, e nos elevamos até o nível dos seres superiores, nos quais repousamos pelo amor deles enquanto são em si mesmos. É o que eu disse. É entrar no mistério, é revestir-se do mistério. Na hora que eu amo aquilo, e este amor vai além daquilo que eu entendo, mas eu amo aquilo pelo que ele é, mesmo que não caiba na minha cabeça, mesmo que eu não entenda, e perfeitamente e precisamente porque eu sei que não cabe na minha cabeça, eu o amo por ser exatamente o que ele é. Este amor me eleva e me insere na coisa amada. Por isso que disse Santo Agostinho, está numa carta também de São Gregório Nazianzeno e São Basílio Magno, que eles trocam, diziam, tem outras pessoas que diziam isso, mas agora não lembro o nome, que o amor une a coisa amada de uma forma real. De uma forma real. Não é só uma forma simbólica, filosófica de falar, não, de uma forma real. Tá? Então, por exemplo, Santo Agostinho dizia que na hora que você ama uma pessoa, você está naquela pessoa e aquela pessoa está em você. Independentemente de distância, independentemente de tempo, independentemente de qualquer coisa. Porque pelo teu amor àquela criatura, pelo que ela é,
Você se une a ela de uma forma que não há nada que possa separar. É um eco daquilo que diz São Paulo. Quem nos poderá separar do amor de Deus? Nem fome, nem doença, nem morte, nem tempo, nem intempérie, nem nada, nem cansaço, nem dor. Por quê? Porque é o amor, e o amor une. Então, se eu amo muito uma pessoa, com um amor que vem de Deus, este amor me une àquela pessoa. E eu estou presente nela e ela está presente em mim, mesmo que ela morra. E esta presença não é uma presença figurada, não, é uma presença real, e é mais real que uma presença física. Mais real. Por quê? Porque está num nível superior do ser. Nós estamos sempre unidos àqueles que nós amamos. Sempre. Nós somos inseparáveis das coisas que nós amamos, das pessoas que nós amamos. De qualquer coisa que nós verdadeiramente amemos, nós somos inseparáveis daquelas coisas. Por isso que se eu amo o mal, eu me condeno. Por quê? Porque eu quis me unir ao mal, que é a ausência de Deus. Eu quis, eu decidi. Seguimos. Com a vontade ocorre exatamente o contrário. Em virtude do seu ato, o amor, a vontade sai de si mesma para repousar no objeto amado como é em si. Assim, se ama os seres que lhe são inferiores, as coisas terrenas, reduz-se e degrada-se, rebaixando-se ao nível inferior destes. Mas, se ama os seres superiores, Deus, os anjos, etc., engrandece e sublima-se, elevando-se até o nível daqueles seres superiores, nos quais repousa pelo amor, tal como são em si mesmos. Por isso, eu tô rindo porque eu falei de Agostinho e está citando Agostinho aqui agora. Por isso, com muita profundidade dizia Santo Agostinho: se amas a terra, terra és. Mas se amas a Deus, que se há de dizer, senão que és Deus? É o que eu disse no começo do áudio. A caridade nos transforma, nos diviniza. Por quê? Porque nos une a Deus de um modo misterioso. Portanto, há que se concluir que, embora em si mesmo, como potência natural, o entendimento é mais perfeito que a vontade, nesta vida, pela própria natureza da coisa, é mais perfeito amar a Deus do que conhecer a Deus. Há teólogos que sabem muitas coisas de Deus, mas de um modo frio, intelectual. E há pessoas simples e humildes que mal conhecem teologia. Ou até, acrescento eu, a ignoram por completo, mas amam intensamente Deus. Estas últimas são melhores e são mais agradáveis a Deus. Dessa sublime doutrina decorre outra consequência prática de grande importância. A única maneira de não nos degradar e rebaixar-nos com o amor das coisas criadas, inferiores a nós, é amá-las em Deus, por Deus e para Deus. Ou seja, amá-las com caridade. Da onde se segue que a caridade é como a varinha mágica que converte em ouro tudo quanto toca, inclusive as coisas inferiores a nós, que, como dissemos, podem ser referidas e ordenadas ao amor e à glória de Deus. Ou seja, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, ou ao menos tento amá-lo sobre todas as coisas, e busco amá-lo em todas as coisas, em todas as pessoas, eu amarei a Deus em todas as coisas. Se eu buscar a Deus numa maçã, se eu buscar a Deus numa pessoa chata ou legal, se eu buscar a Deus no meu inimigo, se eu buscar a Deus no meu amigo, se eu buscar a Deus num livro, se eu buscar a Deus na parede, se eu buscar a Deus em mim, eu encontrarei a Deus. Porque todas as coisas têm uma camada de mistério profunda. Porque todas as coisas participam do ser de Deus. E se eu procuro a Deus nelas, eu encontrarei a Deus nelas. E elas
entregarão a Deus para mim, e eu as unirei a Deus em mim. As palavras falham para expressar a profunda maravilha disso. Porque, no fundo, o que isso quer dizer é: basta que eu decida amar a Deus. E eu estarei completamente submerso em Deus, imerso em Deus, entregue a Deus, que se dará para mim em todas as coisas que me cercam, contanto que eu o busque. Eu não preciso achar. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso amar e me entregar nesse amor e soltar as rédeas da minha vida e fazer tudo só para amar mais, amar melhor e esquecer de mim, esquecer das minhas vontades, dos meus planos, dos meus sonhos, da minha autodeterminação, da minha... sabe, eu que me exploda. Por que eu estou interessado em mim, cara? Tem Deus aqui se entregando para mim em tudo. É só eu querer. Não tem mistério. Não tem segredo. É só querer. Querer, pedir e fazer assim o mínimo que eu posso. Porque às vezes a gente não pode fazer nem nada. A gente não pode fazer nada. A gente não tem que fazer nada. Não se trata de nós, não se trata do que nós fazemos, se trata de amar a Deus e de se deixar consumir por esse amor de Deus. De se liquefazer nesse amor de Deus. Se desfazer de si, se desfazer de tudo em Deus. E nós encontraremos a Ele em tudo, e Ele nos encontrará em tudo, e ainda nesta vida, estaremos unidos a Ele, profundamente unidos a Ele. E gozaremos daquela paz que o mundo não dá, que é a própria paz de Deus. E isso é uma coisa que, assim, vale tudo, vale qualquer coisa. Porque Deus nos ama de um modo que as palavras não chegam nem perto. E é isso, acabou aqui o episódio, não tem mais o que falar, as palavras morrem aqui. Daqui para frente é na oração e no céu. Daqui não tem para onde ir. Não tem para onde ir. É Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, para as orações dessa semana, queria pedir que vocês rezassem por um padre chamado Padre Antônio, que vocês rezassem por um menino chamado André, que mora nos Estados Unidos, por um casal chamado Amadeus e Suelen, e por outro, Gabriela e Bernardo, para que tenham muitos filhos. Rezem por Teodora e rezem pela doutora Amanda Cecília, por favor. Rezem também uns pelos outros e rezem para que a gente consiga se entregar a Deus, que nada mais importa. Lembrem de mandar as perguntas, tá? E só um instante, preciso pegar a colinha aqui da bênção. Aqui está. Tá. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor vos mostre a sua face e tenha piedade de vós. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Et per intercessionem beate semper Virginis Mariae, benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et manet semper. Amém. Juízo, hein?